e devoram as casas das viúvas, simulando longas orações. Eles receberão uma condenação muito maior. 21. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos. Pois todos aqueles deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Amém? Tome seu assento, querido. Para você mais confortável, a gente poder discorrer os minutos que nos restam. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu, por mim mesmo, eu prepararia outra coisa. Eu prepararia algo relacionado aos meus estudos, que a gente faz geralmente durante a semana. Mas Deus me fez lembrar dessa passagem da viúva. É muito interessante como o Espírito Santo fala conosco, meus irmãos. E é verdade. Porque eu lembrei das moedas da viúva e eu fui na Bíblia voltar e reler a história. E voltar a ler esses trechos de Lucas, ler alguns capítulos para trás, alguns capítulos para frente, para lembrar do contexto e conseguir assim extrair aquilo que Deus gostaria de falar para nós nessa noite. E, meus irmãos, através desse relato, eu fui dado por Deus a nós meditarmos a respeito de riquezas e pobrezas. Está dando uma pequena microfonia, não sei se é só para cá, mas vai estar tudo ok, amém? Amém, tá bom, então tá. Riquezas e pobrezas, meus irmãos. Riquezas e pobrezas é um tema muito particular, muito próximo de nós. Porque nós vivemos um mundo, meus irmãos, olha só que interessante. A gente vê um relato em que Jesus critica escribas, especialista na lei, especialista na Bíblia da época, né, e da lei, das tradições. De repente surge, nesse meio dessa conversa, o contraponto. No lado a gente tem escribas, pessoas que gostam de sentar nos primeiros lugares, pessoas que gostam de receber honra, pessoas que zelam pela sua imagem pública. E de repente surge uma viúva e pobre, meus irmãos. E aqui nós estamos falando para a questão da época, meus queridos. Para a época, sem nenhum tipo de sustento, de INSS, aposentadoria, nada do tipo não existia. Então, ela era viúva e pobre, meus irmãos. É totalmente o oposto daquilo que Jesus construiu a respeito dos escribas. E nos nossos tempos, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que o mundo, ou a nossa sociedade, ela prega para nós que nós devemos ir numa direção. Olha só que interessante. E quando a gente olha para a Bíblia, Jesus Cristo nos ensina uma outra direção. Que direção é do mundo, Rodrigo? A direção do mundo, meus irmãos, é a direção do materialismo e do consumismo. Não é verdade? Não é o que para aí por aí fora? É o que os especialistas em marketing, eles vivem disso. Vender. E no marketing, meus irmãos, quando a gente estuda, a gente vê que um bom marqueteiro é aquele que desperta na pessoa o desejo de algo que ela nem sabia que ela precisava. Você sabia disso? E aí todo o comércio ao redor dessas coisas. Então nós vivemos num mundo materialista, consumista, e que predomina mesmo na nossa cultura, em que a lei é levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. Tudo que é possível ganhar, acumular tudo que é possível acumular, de todos os meios, todas as formas, em todo o tempo e de todas as pessoas. Nós vivemos num mundo em que desde muito novo a gente é estimulado, forçado a ter e ser, e cada vez mais ter e ser. Acumular, meus queridos, mesmo que não se precise. Cada vez querer mais, ainda que não se consiga usufruir de tudo isso. Essa é a pregação do mundo. E tudo isso para quê? Benefício próprio. Quando nós olhamos para Jesus, o ensino de Jesus, meus irmãos, é algo tão profundo que ele vai totalmente ao contrário daquilo que a gente vê no mundo. Sabe o que a Bíblia nos fala? Esse trecho que a gente leu aqui, em Atos 20, 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Meu Deus! Mas como assim? Então eu não preciso viver freneticamente nessa loucura que o mundo eu tenho que viver? Não. Por isso o fardo de Jesus, meus irmãos, ele é leve. Por isso que o jugo de Jesus, ele é suave. E a Bíblia nos ensina que nem mesmo as tentações que vêm até nós, elas são maiores
do que aquilo que nós podemos suportar. O que o mundo prega para nós, prega para mim, para você, para os seus filhos, netos, parentes, vizinhos, esse ensino de que nós devemos ter, cada vez mais ter, ele é confrontado pela realidade da Escritura. E o que acontece hoje, meus irmãos? O que acontece hoje é que nós, muitas das vezes crentes, podemos ser envenenados e fazer uma mistura. Querer um cristianismo baseado no consumo. Querer pregar o Evangelho, viver o Evangelho baseado nessa procura do ganho, do lucro. E não falta igreja por aí afora para nos ensinar isso, não é verdade? Mas o ensino de Jesus Cristo, meus irmãos, ele é transformador. Aleluia! Jesus, olha só, por aí afora ele diz que é muito melhor ter, cada vez ter mais. Não, bem-aventurado, aleluia, é aquele que dá, aquele que dá, meus irmãos. E nós devemos ter a nossa mente, nossa alma, o nosso coração transformado por essa verdade. Quando nós olhamos para esse texto que eu li, meus irmãos, nós vemos que começa com essa dura crítica de Jesus aos escribas. Ele diz, olha só, vocês gostam de andar com roupas compridas, roupas cheias de detalhes, roupas que destacam da multidão. Vocês gostam de sentar nos primeiros lugares, serem cumprimentados em público. Vocês gostam de tudo isso, banquetes, fartura. E o que eles fazem, meus irmãos? Devoram as casas das viúvas, pulando longas orações. O que isso quer dizer? A gente está falando aqui de crente. Claro que a realidade aqui é o povo judeu, é a lei, é a Torá e assim por diante. Mas aqui a gente está falando de gente que conhece a palavra. E quando a gente transporta para o nosso tempo, a gente vê que isso aqui não é para aquele que não é crente, é para aquele que crê em Deus. Ele pode utilizar Deus como uma moeda, meus irmãos. Nós gostamos muito de olhar para Judas e julgar Judas. Oh, meu Deus, como que Judas é capaz de fazer? Mas muitas vezes nós transformamos também para nós, Jesus, Deus, em uma moeda de troca. Nós queremos realizar a nossa vontade, não é verdade? E o que eles faziam aqui, meus irmãos? Eles queriam isso, e olha só que interessante. Quando Jesus, no capítulo 21, ele vai observar, os ricos, eles colocavam as suas contribuições ali no cofre de ofertas, ou talvez gasofilaço, uma versão mais antiga, está indo gasofilaço, mas para explicar, é o cofre onde estavam as ofertas. E como que era isso, Rodrigo? Ele era formado assim, de metal, ele era semelhante a uma trombeta. Sabe aquele chofar que tem por aí fora? É como uma trombeta. Então, quando você depositava a moeda em um momento, faz um barulho. E é interessante, quando a gente olha para a Bíblia, lá em Mateus 6:2, Jesus diz, quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Se a gente parar para analisar, o que Jesus está falando assim, os hipócritas, eles gostam de uma oferta bem graúda ali, bem abastada, mas para o barulho render, e quem está ao redor, opa, esse aí ofertou bastante. Mas isso é hipocrisia. Porque não é pelo muito dar, meus irmãos. Porque esses aqui davam, mas davam daquilo que sobrava para eles. Eles davam daquilo que não faria falta, meus irmãos, para eles. E quando vem aquela viúva pobre, da mesma classe das mulheres que eles se aproveitavam, como que eles se aproveitavam? Como que eles devoravam as casas? Aqui Jesus está dizendo que como eles eram escribas, meus irmãos, eles que legislavam, eles que em alguma causa, eles iam lá para ajustar uma questão. Então os escribas não poderiam receber pagamento por algum tipo de serviço. Mas aí criou-se na época ali uma espécie de troca de presentes. Então eles gostavam de ir lá, aí essas mulheres desamparadas, mulheres necessitadas, e ainda tirar delas o pouco que elas tinham. Deus nos livre, meus irmãos, de sermos uma igreja que tira daquele que tudo tem. Amém, meus queridos? Nós aqui no Monte Castelo não podemos ser igreja, como muitas igrejas que há por aí, guiadas por espíritos de ambiente, lá com Paulo, quando ele escreve a 1 Timóteo. A gente tem que ser diferente, uma igreja que revela Cristo. E a igreja que revela Cristo, meus irmãos, não entra em casas para devorar o que as pessoas têm. Amém? Amém. Primeiro ponto, para a gente prosseguir.
E aqui então a gente vai começar a rever, eu quero convidar os irmãos a rever nosso entendimento a respeito de riqueza e o nosso entendimento a respeito de pobreza. E Jesus está falando aqui que uma viúva pobre, olha só meus queridos, viúva pobre, para a época, imagine, ela era mais rica do que aqueles que davam grandes ofertas. Então o que Jesus está querendo me ensinar? O que é verdadeira riqueza? O que é verdadeira pobreza? Como isso se relaciona? Porque em outro trecho Jesus vai dizer, olha só, os pobres sempre haverá entre vós. Isso nunca perturbou seu coração? Isso nunca fez você ficar refletindo? Como assim? Então a pobreza não vai ser extirpada do mundo? Não. Até a volta de Cristo, não. Até o retorno, como foi cantado aqui, como foi lido aqui, até esse retorno triunfante para todo sempre da Nova Jerusalém que desce do céu, ainda haverá essa injustiça aqui. E a igreja precisa aprender a lidar com a riqueza e com a pobreza. Meus irmãos, todos nós temos que entender isso. Todos nós temos as nossas riquezas e as nossas pobrezas. É muito interessante, meus irmãos, que a gente tem que rever isso, a gente tem que entender que todos nós temos algo que nos sobra, que pode suprir a pobreza, a necessidade do outro. E ninguém tem tão pouco que é incapaz de dividir e compartilhar aquilo que tem. E ninguém tem tanto, mas tanto, que é incapaz de receber de alguém. Você consegue entender isso, querido? Por isso que a gente vive em igreja, em comunidade, meus irmãos. Aqui nós cremos que Deus nos reuniu, e aqui eu tenho as minhas pobrezas e tenho as minhas riquezas. E você tem as suas pobrezas e as riquezas. E nós juntos aqui, como um corpo de Cristo, suprimos uns aos outros nas nossas necessidades. Aleluia! É para ser aqui dentro, meu irmão. Não vai ser leitura, não vai ser governo. Você pode esperar, você pode se empenhar, você pode fazer, mas é aqui que Deus ordena a bênção. É o que o salmista falou, ó, milhares de anos atrás. Ó, como bom e como suave é os irmãos viverem unidos. É como um óleo que desce sobre a cabeça, pela barba, vai até o ponta. E olha só o finalzinho. E é ali que Deus ordena a bênção. Aleluia! Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos vivido muita escassez no nosso meio, mas é porque nós somos incapazes de enxergar as riquezas que Deus nos deu para compartilhar. Vamos começar então revendo os nossos conceitos, deixar a nossa mente ser transformada a respeito das riquezas? Vamos lá então, a gente tem que rever o nosso entendimento sobre riqueza. Meus queridos, a Bíblia não condena a riqueza. Você sabia disso? A Bíblia não condena. Se a riqueza ela é construída com honestidade, com trabalho, e mais, se ela é usada com generosidade, altruísmo, em favor do próximo, ela é uma bênção, meus irmãos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diversos exemplos de homens e mulheres que foram usados com as suas riquezas. Bem rapidinho aqui, que o tempo é escasso, mas, por exemplo, José de Arimateia, você já ouviu falar? Está lá em Lucas 23, por exemplo, daqui a pouquinho, alguns capítulos adiante. Mateus vai narrar também, e a Bíblia diz que José de Arimateia era homem rico, aleluia, temia Deus e aguardava a vinda daquele Messias prometido. O que ele fez, Rodrigo? Ele cedeu um túmulo novinho, meus irmãos, nunca usado, era para a família dele, e foi ali que Jesus Cristo foi sepultado. Olha como Deus pega um homem rico e utiliza disso que ele tem para abençoar o pobre. Porque não sei se você sabe, mas a gente ouve por aí afora, alguns pregadores dizendo que Jesus era rico, tinha casa na praia. É boboseira, meu querido. O profeta Isaías falou que ele era como um broto. Olhávamos para ele e não víamos formosura nenhuma. Jesus mesmo falou para dizer, olha só, até as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O nosso mestre morreu como pobre. Mas depois de ter vencido, ele ressuscitou. E a destra de Deus hoje reina sobre tudo e todos. Você entende isso? A encarnação, o poder disso, de Deus fazer homem e sofrer, padecer, ser mais pobre do que nós, mais necessitado do que nós somos. E agora, depois de vencer, suportar as aflições, coroado com glória e com honra. Aleluia! É como exemplo. José de Arimateia entendeu esse exemplo, ele serviu com aquilo que ele tinha. Que mais? Eu lembrei, meus irmãos, a passagem em que Lucas narra, que ele escreve,
que olha só que interessante. Maria Madalena, Joana, mulher do procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres o serviam com seus bens. Aleluia! O ministério de Jesus era ajudado por mulheres que serviam com aquilo que elas produziam e vendiam e ofertavam na vida de Jesus. O que mais, Rodrigo? Novo Testamento, Cornélio. Cornélio era centurião, então ele fazia parte do governo, e como centurião, ele tinha, meus irmãos, comunhão com Deus e dava frequentemente esmolas, ele ofertava na vida das pessoas. Então o que acontece, meus queridos? O problema do nosso mundo hoje é que não é que falta provisão. Você consegue entender isso? As pessoas passam necessidades, não é porque não tem comida, não é por isso, meu irmão. As pessoas sofrem, não é porque falta, não é por isso. É porque as coisas estão aqui, meus queridos, distribuídas de maneira injusta. Você consegue entender isso, amém? Estou tentando devagarzinho, não quero complicar. Mas as necessidades que há ao nosso redor, e em nós, as necessidades que há em nós, é para que haja a correta distribuição. Aleluia! E assim, meu querido, aquele que tem bastante, ele seja abençoado ao ofertar, como nós vimos esses homens e mulheres ofertando. E aquele que é o necessitado, ele seja encontrado, aleluia. E assim os dois, como um só, meus queridos, sejam abençoados no nome de Jesus. Então o problema é isso, meus irmãos. Enquanto muita gente morre de fome aí, outros morrem de tanto comer. Não é verdade? A obesidade é um problema do nosso século, meu. Aquela obesidade, não é igual o Rodrigo aqui, um pouquinho gordinho. Não. Obesidade mesmo. Porque a pessoa não consegue nem se levantar da cama. Morte de excesso de comida. Mas também morre gente que só tem os ossos e pele, porque não tem sequer o mínimo da provisão do alimento. Então, o problema, meus irmãos, é a falta de amor. Falta de amor. Mas o é abençoado ao ofertar das riquezas que ele recebeu da parte de Deus. Aleluia. O que mais, Rodrigo? Pobreza. A gente tem que entender também a pobreza de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com o mandamento de Jesus. Porque se não há problema em ser rico, o problema, meus irmãos, não é o dinheiro em si. 1 Timóteo 6,17 fala, Paulo em Timóteo diz, olha, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, não, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos, aproveitarmos. Então o problema, meus irmãos, por isso que a Bíblia fala que é muito difícil rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, mas há uma impossibilidade. Vocês vão já parar de refletir? Eu vou deixar o Espírito Santo conduzir aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Receba, tá? Da parte de Deus. Vou fugir um pouquinho do esboço aqui. Mas quando Jesus fala isso, é muito interessante que depois os discípulos assim, então, quem poderá ser salvo? Você já reparou nesse texto? Jesus fala, olha, é muito mais um camelo passar pelo buraco da agulha do que um reino entrar no reino de Deus. Um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficam, então quem poderá ser salvo? Porque eles entendiam que todos nós temos a nossa riqueza. Ah, mas eu sou pobre, eu nem tenho casa, mas você tem riqueza, você tem algo para compartilhar. Nós vamos ver mais adiante, mas eu quero só frisar nisso aqui. Mas Jesus fala, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia. E é por essa correta compreensão e entendimento é que nós podemos ser salvos, meus queridos, entendendo as nossas riquezas, as nossas pobrezas, meus irmãos. E vamos entrar aqui então para a gente rever então esse nosso entendimento de pobreza. Ninguém é tão pobre, meus queridos, que não tenha nada que possa dar. E como eu falei, nem tão rico que não tenha nada para receber. Por isso, quando nós falamos que bem-aventurado é dar e receber, todos são capazes, meus irmãos, de ofertar. Porque nós estamos falando, não é só de dinheiro. Aí parece que quando a gente fala de ofertar, a gente fica só focado no dinheiro. Não deixe de ser cegado por esse mundo. Nós estamos falando de muito mais do que dinheiro, meus irmãos. Nós estamos falando de ter amor no coração. Nós estamos falando de ofertar a própria vida. Daqui a tantos anos batalhando, labutando,
como os nossos irmãos, os nossos obreiros, há tantos anos insistindo, indo atrás, conversando, tem seu trabalho, e eles vão separar um tempo para estudar a palavra de Deus, para pregar, para ensinar, vão para pregar a alguém, vão para visitar, fazer um culto familiar. Tudo isso é oferta viva. Aleluia! Nós devemos aprender que todos nós somos capazes de ofertar, meus irmãos. E nós somos desafiados a repartir essa riqueza que nós possuímos. Olha só que interessante, exemplos na Bíblia que eu consegui levantar aqui bem rápido, só alguns pontos, poucos, a respeito de pessoas que aos olhos do mundo não tinham nada para ofertar, só tinham necessidade. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo na sua pobreza eles foram capazes de repartir e abençoar muita gente. É o que está lá escrito em Provérbios 13 e 7. Provérbios 13 e 7. O que diz, Rodrigo? Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. E Paulo pega isso aqui emprestado, ele vai repetir lá em 2 Coríntios 6 e 10. Ele diz assim a respeito dele mesmo, né? Somos pobres, mas enriquecendo muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. O que ele está querendo dizer, meu irmão? É que todos nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo, a graça de Deus, para repartir e abençoar. Aleluia. Por isso que a Assembleia de Deus é um movimento tão extraordinário, meus queridos, começou há um pouco mais de 100 anos nesse país e revolucionou a história. Que a nossa sede de Deus, meu irmão, hoje a gente tem um templo muito grande e bonito ali, a nossa sede. Hoje a gente tem 24 congregações, pouquíssimas salas alugadas. Monte Castelo é uma das poucas. Todo o restante terreno doado, ofertado, ou seja, tudo igreja construída bonita. Mas há 100 anos atrás começou, meus irmãos, foi pelos pobres. Por aqueles como eu, como você, que as pessoas olhavam e achavam, olha, você não tem nada para dar. Você não tem nada para ofertar. Sabe o que acontecia, meu irmão? A mulher ia lá, a doméstica, trabalhava na casa, estava lá a patroa, toda chique, bela e formosa, sempre no sol alto. E o que fazia ela? Ela chorava, ela sofria. Ela contava das dificuldades da família, com o marido, das traições, da angústia, da depressão. E a nossa irmãzinha ia lá e orava por aquela mulher, falava de Jesus Cristo. E quando ela aceitava Jesus Cristo, a vida dela era transformada. Isso é uma reflexão do que acontecia nos tempos bíblicos. Por exemplo, 2 Reis 5, 1 a 8. Lembra o principal do exército sírio? E aí, numa dessas ataques a Israel, eles traziam uma menina para casa. Imagina, o povo de Israel, muito bem criada, educada na lei de Moisés. E aí, de repente, ela traz essa menina para ajudar as mulheres a fazer de casa. Só que esse homem era muito rico, muito poderoso, mas era leproso. Quem que foi usado como um canal de bênção desse homem, meu irmão? O rei sírio. A serva. Coisas que graças a Deus existe hoje mais, escravidão, né? Hoje nós somos assalariados. Se você não quiser mais trabalhar lá, pede demissão, vai embora, vai atrás de outra coisa. Mas na época não, ela era escrava, presa àquilo. E ainda assim, ela falou, olha só, lá na minha terra existe um profeta, aleluia. E pela oração dele o Senhor pode ser curado. Glória a Deus. No meio da pobreza, do sofrimento, ela pôde compartilhar daquilo que ela tinha, a fé no Deus vivo. Aleluia, meu irmão. Está entendendo aí? Amém? Tem que acompanhar esse raciocínio. O que mais? Você lembra do moço que tinha alguns pãezinhos e alguns peixes? Você lembra? A multidão era enorme. A fome consumia todos. Mas aquele menino, ele deu aquele pouquinho que ele tinha. Aleluia. Mesmo no meio da sua pouco ter a oferecer, na sua pouca idade, nas suas poucas condições, ele ofereceu o que tinha. E o milagre da multiplicação aconteceu. A multidão de Deus foi alimentada. Deus quer trabalhar. É muito fácil a gente encontrar por aí afora pessoa que quer dar chave de carro, chave de casa, não é verdade? Mas em nome de Jesus, nessa noite eu vou dizer que Deus quer trabalhar nas nossas vidas através da nossa pobreza. Deus quer trabalhar através daquilo que nos falta. O que mais, Rodrigo? Último exemplo para a gente partir para uma conclusão aqui. Eu lembrei de Onésimo. Existe uma carta na nossa Bíblia
Filemão, um capítulo só, e nessa carta Paulo escreve a Filemão a respeito de Onésimo, seu escravo, seu servo, que tinha fugido e Paulo encontrou ele na cadeia, meu querido. Temos um homem fugitivo, ex-presidiário. Pobreza não é? Pobreza. Gente da sociedade, pouco valor. Mas quando Paulo escreve para Filemão, aquele que era um senhor rico, ele diz: olha só, Filemão, recebe não mais como escravo Onésimo, não. Recebe como um irmão amado. Filemão, Onésimo agora, mesmo na sua pobreza, ele vai ser instrumento de Deus na sua vida, para transformar o seu coração, para exercer amor e misericórdia. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer, meu irmão. Que mesmo na nossa pobreza, nós possamos ser generosos nos repartir. Mesmo nas nossas dificuldades, nós possamos oferecer. E aí eu quero chegar na conclusão aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 21. Quando Jesus vê aquela viúva botar ali, o que ele diz? Olha, eu digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos. Aleluia. Mais do que todos. Pois todos aqueles deram, sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. O gesto da viúva, meu irmão, é uma expressão de fé. O gesto da viúva é crer, como a Bíblia nos ensina no Jeová Jiré. Aleluia. O que significa Jeová Jiré, Rodrigo? O Senhor proverá. Aleluia. O Senhor proverá. Crer na provisão de Deus, meus queridos, é fazer aquilo que eu não quero fazer e você não quer fazer. O que é, Rodrigo? É não ter certeza do amanhã. Sabia disso? Que o drama das nossas vidas hoje, como eu estou falando aqui, é querer controlar. Nós queremos ter bastante dinheiro, bastante massa gorda, investimentos variados, e você deve fazer isso, que é bênção. Nós queremos ter tudo isso para controlar a nossa vida. Para saber, olha, daqui a 20 anos eu tenho como viver, amém, glória a Deus. Meu querido, para cada dia basta pão. Mas o pão de cada dia nos dá hoje. Eu nunca vi um estudante de pão. Porque Deus manda um dos seus servos para suprir-nos nas nossas pobrezas. O segredo está, meu irmão, em nós ofertarmos tudo o que temos. O Rodrigo está querendo dizer: não, meu irmão, não estou pregando igual a igreja por aí fora, que vende sua casa e dá aqui. Não quero. Eu estou falando de você ofertar a sua vida, querido. A sua contribuição aqui com oferta, para a gente poder ampliar, melhorar, os seus dízimos, para a gente continuar ampliando a obra aqui em Tubarão, isso aí é pouco. Dízimo é 10% só, meu irmão. Eu sei que para muita gente é difícil, olha, eu tenho compaixão de você. Que seria difícil para nós mexer em 10%, meu irmão? Que mais difícil é ofertar a nossa vida para Deus? Que quem não está aqui hoje, querido, é porque não é incapaz de ofertar a sua vida para Deus, é verdade ou não é? Quem não congrega, quem não participa, quem não se doa, é porque está como aqueles homens ricos. Eles estão dando daquilo que sobra. Olha, sábado acho que vai dar um tempinho para na igreja. Olha, eu vou lá, mas eu vou lá só para sentar. Não quero participar, não quero olhar para a cara de ninguém, não quero orar por ninguém, não quero abraçar ninguém, não quero ouvir ninguém. Mas em nome de Jesus nós somos chamados, meus irmãos, a entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E assim, até mesmo eu, que não sou rico, queria ser. Ia ser tão mais fácil fazer as coisas. Ia comprar ventilador, meu irmão, isso é uma benção. Botar ar-condicionado direto, seja. Eu não sou. Mas ainda na minha pobreza, Deus tem dado algo para repartir com os irmãos. Glória a Deus. Deus nos mandou para cá, para o Monte Castelo, eu e a Jéssica, para compartilharmos
das riquezas que Deus tem nos dado, mas também para sermos abençoados na nossa pobreza, por aquilo que os irmãos podem nos ajudar. Nós queremos ofertar, meu irmão, tudo. Que é isso que Jesus me ensinou, está escrito: aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquela que perder, ela vai entregar por amor a Jesus Cristo, aleluia, irá achar a vida e a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nessa noite eu quero perguntar para você: a sua riqueza, você já parou para meditar nisso? No que aquilo que você tem pode suprir a necessidade de outra pessoa? E outra coisa, qual a sua pobreza, querido? O que te falta que alguém pode ser usado de Deus para suprir, para complementar? É nesse lugar aqui que Deus quer realizar esse grande milagre. Creia que na presença de Deus, não é isso aquele salmo que todos nós conhecemos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Aleluia. Quero orar com você nesse instante, em nome de Jesus. Orar e clamar, meus irmãos, para que nós sejamos abençoadores, nós sejamos doadores. Que muito mais do que ficar procurando coisas, creia, meus queridos, que as bênçãos te encontrarão. Aleluia. A bondade do Senhor te acompanhará. Não se preocupe com o dia de amanhã. Eu estou falando isso para você, e eu estou falando para mim, para o meu coração também. Esse coração menino aqui que quer tanta coisa. São tantos caminhos, tantas possibilidades, mas que não é verdade. Mas que em tudo nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. Quero orar por você e orar com você. Que Deus quer te usar para suprir necessidades. Deus quer usar essa riqueza que Ele te deu. Que riqueza que Ele te deu? Esse sorriso abençoado? Aleluia. Que riqueza que Ele te deu? Esse abraço tão caloroso, que é capaz de restaurar um coração entristecido. Aleluia. Que riqueza Ele te deu? Capacidade de cantar e as pessoas sentirem. Que riqueza você tem, querido? São posses. Amém. Deixe Deus entrar na sua vida e controlar tudo. Aleluia. E que cada uma das suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Quero só fazer um convite. Se tem alguém que quer uma oração especial, quiser vir aqui à frente, os nossos obreiros estarão ajudando a orar, impondo as mãos. Se você quiser, tem um espaço aqui. Se não, fique no seu lugar. Nós vamos estar clamando a Deus nessa direção. Deus quer transformar a nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Que o relógio não para. Vamos ver. Ele corre. Mas Deus nos reuniu nesta noite, neste lugar, para transformar a nossa mente. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra. Nós oramos aqui e falamos, ó Deus, das riquezas que nós recebemos do Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser despertados para sermos bem-aventurados. Porque bem-aventurado é dar muito mais do que receber. Nesse momento eu oro, Deus, no nome de Cristo Jesus, desperte no seu coração o dom especial que o Senhor tem separado para Ele. E no nome de Cristo Jesus, que seja abundante, transbordante, que alcance muitas vidas, ó Deus, que alcance muitas almas necessitadas, que o Senhor transforme o capacete, ó Deus, para realizar a grande obra que o Senhor tem reservado na sua vida, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos teus filhos, nos seus lugares, sentados, de pés.
Queremos, ó Deus, que a igreja aqui no Monte Castelo seja uma igreja doadora. Nós não temos faltas, ó Deus, tanta falta que nós não possamos ofertar nada. Aprendemos nessa noite e todos nós temos riquezas para compartilhar. E queremos, Deus, ter essa visão de ânsia, essa visão de prosperidade bíblica verdadeira, que somos abençoados por Ti. Queremos compartilhar nossos dons, queremos ser usados para orar e demônios saírem em retirada no nome de Jesus. Queremos orar e haver libertação, todo tipo de vício ser jogado fora para a glória do nome do Senhor. Queremos aqui, Deus, junto, crescer em santidade, em comunhão comigo. Queremos crescer em amor, em comunhão uns com os outros, ó Deus. Usa essa igreja como instrumento muito bem afinado nas Tuas mãos, para alcançarmos as vidas que estão ao nosso redor, no nosso mundo, para que a glória do Senhor seja revelada. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Arranca de cada coração sentimento de inferioridade, Senhor. No nome de Jesus, arranca, Deus, sentimento de baixa autoestima. Que pela Tua palavra entendemos que até mesmo uma menina tirada da terra natal, levada como escrava, não se abalou, mas disse para aquela que escravizou: olha só, eu tenho uma bênção para compartilhar contigo. Aleluia. Que esses testemunhos enchem o nosso coração, que nós sabemos que no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, em todos os lugares que Deus nos leva, nós somos um canal de bênção naquele lugar. Que onde botarmos as lâmpadas dos nossos pés, sejamos, ó Deus, essa manifestação da Tua glória. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Quero que você guarde essa palavra com muito carinho no seu coração. Que isso te levante para lutar. Que você tem riqueza de Deus para compartilhar. Aleluia. Você crê? Crê todos? Amém? Amém. Você tem. Eu tenho bem. Mesmo quando eu pensar que eu não, eu tenho porque eu recebi de Deus. Aleluia. Aleluia. Saímos daqui com a cabeça erguida para a glória do nome do Senhor. Os recados já foram dados, os avisos, nós queremos encerrar. Passei aqui 15 minutinhos, mas peço a compreensão dos irmãos. Foi o tempo para a gente poder expor aqui a palavra. Já queremos encerrar, abençoados, orados. Eu acho que algum aviso a mais. Aniversariante, eu esqueci do irmão Osmar na semana passada, se eu não me engano. Mas já oraram sábado? Oraram sábado pelo irmão Osmar de aniversário? Não? Irmão Osmar.